Olá, olá, queridos! Bem-vindo à unidade 2 e nessa unidade a gente vai trabalhar um pouquinho dos conjuntos numéricos. Muito bem, mas antes da gente entrar diretamente nos conjuntos numéricos, a gente precisa entender um pouquinho do contexto histórico da época. Bom, desde sempre o homem viu a necessidade de representar por números algumas coisas das vidas deles, né? Então, antigamente eles usavam pedrinhas ou marcações em ossos, alguma coisa nesse sentido, mas existiu um momento na sociedade que foi necessária a criação de símbolos para representar esses números. Inicialmente, os números criados eram os números que representavam contagens, ou seja, eu tenho um animal, 2 animais, 3 animais. Esses números eles sempre eram positivos e não tinham vírgula, não eram quebrados e tal. Esse primeiro conjunto que foi necessário criar é o conjunto dos números naturais, representado por um Nzinho, né? Na verdade, todas as vezes que vocês encontrarem letrinhas na matemática com duas barrinhas, elas estão representando conjuntos. Então, os naturais foram criados e eles são representados a partir do zero. Mas existe um dilema aí na matemática que alguns estudiosos consideram os números naturais a partir do 1 e outros consideram a partir do 0. Mas isso é mais curiosidade. Para vocês, o que importa é que a gente vai considerar o conjunto dos naturais a partir do 0. Aí vai ser 0, 1, 2, sempre positivo e inteiro. 3, 4, 10, 17, 25, 90, 1 milhão, 17 bilhões. Todos esses números são números naturais. O conjunto dos números naturais é infinito e ele sempre vai crescer para o lado positivo, ok? E a humanidade continuou seguindo a vida dela e tal, só que existiu um momento que começaram a ter acordos de trocas, principalmente quando tinham umas feirinhas de escambos, de trocas de mercadoria. Por exemplo, eu plantava arroz, meu vizinho plantava milho, eu queria trocar as mercadorias, não existia dinheiro ainda, só que às vezes eu não tinha mercadoria suficiente para trocar, então eu começava a dever. Só que como é que eu ia representar esse tipo de conjunto se não existiam números dessa natureza, de dívida, né? Então, nesse momento da humanidade, foi criado o conjunto dos números inteiros. Ele é um complemento do conjunto dos números naturais, ou seja, todo número natural está dentro do conjunto dos números inteiros. E outros foram criados. Quais foram criados? Todos os que já tinham dos naturais, só que negativos. Ou seja, se existiu 1, foi criado menos 1, ou seja, dívida de 1. Se existiu 2, foi criado menos 2, dívida de 2. E assim sucessivamente. Então, o conjunto dos números inteiros, ele também é infinito, só que ele é infinito para os dois lados, para o positivo e para o negativo. E ele vai ter só numerozinhos sem vírgula também, tanto positivo quanto negativo. Beleza? E o conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z, ok? Beleza. E a humanidade foi seguindo a vida dela e tudo mais, e por muito tempo esses números que existiam, eles já eram suficientes para gente seguir feliz. Só que aí começaram a ter outras demandas de, por exemplo, eu quero uma saca de arroz. Eu não quero uma saca de arroz inteira, eu quero metade de uma saca de arroz. Uai, mas como é isso se não existe número quebrado? Então, neste momento da humanidade, foi necessário criar um terceiro conjunto numérico, que é o conjunto dos números racionais, representados pela letra Q. Esse conjunto, ele vai ter todos os naturais, porque eles não deixaram de ser um conjuntinho, então todos os naturais estão dentro dos racionais. Vai ter os números inteiros, que também estão dentro dos racionais, e foram criados novos elementos, como frações, números decimais exatos, tipo 1,50, 2,99, as dízimas periódicas, ou seja, aqueles números que depois da vírgula eles se repetem infinitamente, mas sempre com o mesmo períodozinho. Por exemplo, 1,4444, 2,89898989. Então, todos esses números que já existiam junto com as frações, decimais exatos e dízimas periódicas formam o conjunto dos números racionais. Ok? Beleza. E aí sim, aí passou tempo.
Passou muito tempo e a matemática achava que aquilo ali era suficiente para a gente resolver todos os nossos problemas. Mas foram surgindo demandas de situações que a gente não conseguia resolver só com aqueles números que já existiam. Por exemplo, os matemáticos estavam fazendo algumas continhas e apareciam a raiz de um número que não era exata. Por exemplo, raiz de 2, raiz de 3. E eles ficavam, ai meu Deus, e agora? Que número é esse? Antes eles falavam, esse número não existe. Mas foi necessário criar o quarto conjunto numérico, que é o conjunto dos números irracionais. Esse conjunto, diferente dos outros três que eu já mencionei, ele não vai englobar os outros. Ele vai ser um conjunto à parte. Meio que ele foi criado para completar o que estava faltando. E ele vai conter todas as dízimas não periódicas, ou seja, os números que são depois da vírgula infinitos, mas que não tem uma repetição, como o π, que é 3,14, 15,82, infinito sem nenhum sentido depois, como φ, que foi um número que eu mencionei lá na unidade de apresentação, relacionada à razão áurea, como quaisquer raízes de números não exatos, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 17. O único conjunto numérico que ainda não existe nesse momento da humanidade, que não foi criado, são as raízes dos números negativos, tipo raiz de -2, isso ainda não existe. Mas todos os outros números que estavam faltando foram englobados nesse novo conjunto chamado conjunto dos números irracionais. Esse conjunto, existe uma divergência, alguns autores representam por um i, mas eu particularmente prefiro não representá-lo por i, porque mais pra frente o i ele é usado para outras coisas na matemática. Ok. E por fim, o quinto conjunto numérico que eu vou apresentar para vocês é o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais não vai trazer nenhum número novo. Na verdade, o que ele vai fazer é englobar o que a gente já conhecia como racionais e os irracionais que foram criados agora. Então, os reais, eles só fecham a caixinha. Ele vai juntar todos os racionais com os irracionais. Ou seja, todos os números que a gente conhece, eles são reais. Os naturais são reais, os inteiros são reais, racionais são reais e irracionais também são reais. Ok? Eu coloquei aqui no cantinho um diagrama para você conseguir visualizar melhor isso. Mas se você tiver dificuldade, pode assistir esse vídeo de novo ou tirar dúvidas comigo na plataforma. Beleza? Espero ter ajudado e até a unidade 3. Tchau, tchau.